Queria que você abrisse a sua Bíblia, irmãos, em João 5. João 5, 2 a 11. Aleluia. Acharam? Amém? Diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Amém. Só até aqui. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nos colocamos diante de Ti e declaro minha total dependência de Ti. Venha me usar para ministrar a Tua palavra nessa noite, que eu falo segundo os Teus propósitos, segundo aquilo que Tu queres. Venha trazer reavivamento, venha trazer renovo, venha trazer restauração e unção nessa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado. A mensagem tem como título: Experimentando a vida de Deus. Só abrir aqui. Bem, essa semana eu vinha meditando sobre algumas coisas e o Espírito Santo falou no meu coração algumas coisas que eu vou estar compartilhando nessa noite com vocês. Eu entendo que a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então existe uma coisa chamada da pós-modernidade, chamada relativismo. Uma das características da pós-modernidade, que é: a minha verdade pode não ser a sua verdade, e eu vivo bem com a minha verdade, você vive bem com a sua. Quando a gente encontra com Jesus e conhece o Evangelho, você entende que existe uma única verdade. E você entende que essa verdade é Jesus. Você entende que essa verdade é uma pessoa. Por isso que Jesus falou: eu sou a verdade. Quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, ele falou: tu dizes. Quando perguntou se ele era a verdade. Então Jesus é a verdade. Porque no meio de uma sociedade em que a gente vive, em que existem muitas vozes, muitos conceitos, muitos argumentos, a gente tem que estar com a nossa fé ancorada na verdade do Evangelho, que é Cristo. Porque senão o nosso barco, ele perde o rumo. Então a nossa vida deve estar ancorada na verdade do Evangelho. Devemos valorizar dogmas, princípios, com certeza, mas também precisamos valorizar o nosso relacionamento com a verdade.
E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. Devemos valorizar o nosso relacionamento com a palavra. Porque a vida cristã, ela é uma vida de experiência diária com Deus. Não são as nossas experiências que vão ditar as verdades de forma alguma, mas as nossas experiências com Deus, elas são importantes. Porque o que eu observo muitas vezes, nós ficamos só no nível do conhecimento, mas não trazemos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, os princípios da verdade do Evangelho. Uma vez perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ele estava falando de relacionamento. Porque até mesmo para a gente cumprir os mandamentos de Deus, seguir os princípios de Deus, só será possível se nós amarmos a Deus. Uma vez Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo? Perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Perguntou na terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas aí já colocando o amor, ágape. Jesus primeiro usou a palavra amor para Pedro no sentido do amor filéu, que é o amor da amizade. Mas na terceira vez que Jesus perguntou se Pedro o amava, ele usa a palavra do grego que se refere a amor ágape. Porque esse é o único amor, sabe, que vai nos manter firmes em nossa fé e nossa caminhada cristã. E Jesus completou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então tudo aquilo que a gente vai fazer, quer seja na vida familiar, na vida ministerial, em primeiro lugar deve estar o nosso amor a Deus. Deve estar o nosso amor a Deus. Essa deve ser a paixão que nos impulsiona. Essa deve ser. Em Apocalipse 3:20, Jesus ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Esse texto fala de relacionamento. Cear significa sentar à mesa, significa ter relacionamento. Então Jesus nos chama para um evangelho relacional. No Antigo Testamento, Deus era um Deus operacional, que fazia grandes milagres, abria o Mar Vermelho, né? Fazia chover no deserto, fazia uma nuvem aparecer no deserto, uma coluna de fogo. Era um Deus operacional. Grandes milagres aconteceram no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem trazendo um Deus relacional. É um Deus que vive dentro de nós. Então a gente tem que aprofundar esse nosso relacionamento com a palavra, porque Jesus falou: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. A palavra de Jesus é vida. A palavra, Jesus é o verbo vivo. Então as palavras de Jesus são a essência de Jesus na nossa vida. E se a gente só pode ter vida se a gente se alimentar dessa palavra. Dessa palavra. Então esse texto fala que havia em Jerusalém a porta das ovelhas. É muito interessante. Eu já até falei aqui sobre isso. Jesus, ele fala em João 10, ele fala assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E ele estava ali diante da porta das ovelhas, literalmente. Em Jerusalém haviam 12 portas, justamente naquela porta foi que Jesus escolheu para realizar o milagre, a porta das ovelhas. E eu falei que lá no Antigo Testamento, Neemias 3:1, o sacerdote Eliasibe, ele consagra aquela porta também de Jerusalém, isso já apontando já para um significado profético em relação a Cristo. Mas o que eu quero dizer é que estava ali naquela porta física, havia uma fonte, havia água que de vez uma vez ou outra se movia,
e o próprio Cristo estava ali. E aquele paralítico, há 38 anos estava paralítico, estava aguardando há 38 anos um anjo descer, mover aquela água, para poder receber o milagre. Só que ele nunca conseguia, porque ele era paralítico, é óbvio, né? Então, ia sempre alguém na frente, ele ficava, não tinha alguém que pudesse levá-lo. E diante dele estava Jesus. E o que eu quero trazer para o dia de hoje é isso, irmãos, que diante de nós hoje está o próprio Cristo vivo, a própria vida de Deus. Não precisa mais descer anjo, sabe, para movimentar as águas uma vez ou outra. A gente não precisa mendigar os milagres de Deus, os milagres do Pai. A mesa está posta. A gente não precisa falar como aquela mulher, que ela se contentava com as migalhas que caíam da mesa do Pai. Mas Jesus falou que a mesa está posta para os filhos. E da mesma forma que Davi chamou Mefibosete para sentar junto à mesa, Cristo hoje nos chama para sentar junto à mesa. Porque junto à mesa, sabe, a fartura. A fartura. Então precisamos buscar esse nível de vida cristã, de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Pai. Com o Pai. Não é baseado naquilo que eu ou você merecemos, mas é baseado naquilo que Jesus já fez por mim e por você. E fala que eles esperavam o movimento das águas, enquanto o próprio Cristo vivo estava ali diante dele. Hoje nós temos diante de nós a fonte. Em João 4,14, a mulher samaritana, depois de encontrar com Jesus, fala que ela largou o cântaro dela. Então não precisamos hoje encher nossos cântaros simplesmente. Hoje existe uma fonte, e Jesus falou que se nós cremos nele, dentro de nós vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Então essa fonte está dentro de mim e dentro de você. Então devemos depender de Deus para tudo em primeiro lugar. Eu ouço algumas pessoas falarem assim: aquilo que é possível depende, a gente faz, aquilo que é impossível, Deus é que faz. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que até mesmo o que é possível, a gente depende de Deus. Eu acho que a gente depende de Deus para tudo. Eu não sei separar essas coisas. Eu acho que a gente depende de Deus para tudo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então somos totalmente dependentes dele, porque ele é o cabeça, né? Nós somos o corpo, como igreja hoje, como corpo espiritual, e nós não vivemos, o corpo não vive sem a cabeça. Então se nós estamos unidos em um corpo com a mesma cabeça que é Cristo, existe vida em nós. Então aquela mulher samaritana, ela deixou o cântaro, depois de ter encontrado com Jesus. Então muitas vezes temos enchido os nossos cântaros, os nossos baldes, e ficamos tão satisfeitos com isso. Mas Jesus tem muito mais para nós, tem muito mais para nós. Muito mais para nós. Então aquelas águas começaram a agitar. Deus, ele está sempre dando sinais, irmãos, para nós. Deus, de uma certa forma ou outra, todos os dias ele está sempre nos dando sinais. Sabe, pequenas oportunidades são às vezes o começo de grandes realizações. Temos que estar atento, sabe, deixar o orgulho de lado. Temos que estar atentos, devemos estar atentos às pequenas oportunidades que surgem para nós. Diante de pequenas oportunidades, Deus quer fazer grandes coisas. As nossas maiores oportunidades, elas também aparecem disfarçadas das nossas maiores crises. A crise é sempre uma oportunidade para mudança. A crise é sempre um despertador na nossa vida, que alguma coisa precisa mudar. Às vezes precisa acordar, Deus manda uma crise para que a gente acorde. Então
Então temos também que agradecer a Deus pelas crises, mas temos também que passar por elas, não viver o tempo todo nelas. Então, irmãos, Jesus vai então em direção ao paralítico. Eu acredito que é aquele que estava mais enfermo ali. Jesus ele vai até o mais difícil. Eu acredito que aquele paralítico estava há 38 anos. Eu tenho praticamente certeza que era a pessoa mais enferma ali. Foi aquela que Jesus, embora o texto não fala, mas eu posso imaginar que aquele paralítico era aquele que mais precisava da cura naquele momento. Sabe, não existe o mais difícil para Jesus. Não existe. E atrás também dessas pessoas que Deus também está. Quando Jesus foi crucificado, Barrabás foi entregue. Foi solto. E aquilo ali, irmãos, por mais que a gente se revolte, nosso espírito, poxa, soltaram um ladrão, um assassino, em troca de Jesus, mas aquele ato ali estava representando justamente o que Deus fez por mim e por você. Um assassino, um ladrão foi solto para que Jesus morresse. Então Jesus vai atrás do mais difícil mesmo. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então não existe difícil, não existe nada complicado para Deus. Não existe milagre difícil para Deus. Deus pode realizar todo e qualquer milagre. A graça é a iniciativa de Deus, é Ele que vai em busca do homem. Estava ali Jesus representando a graça, aquela fonte onde o anjo descia algumas vezes, representava a velha aliança, porque era assim que acontecia no Antigo Testamento. Deus às vezes se manifestava, Ele escolhia um profeta, escolhia alguém para trazer uma manifestação do poder dele, mas em muito tempo ele ficava às vezes sem falar. Em determinada época ele ficou 400 anos sem falar. Então aquela fonte representava a velha aliança, onde o anjo às vezes aparecia. E hoje, mesmo na graça, muitas pessoas estão recorrendo à velha aliança de forma desnecessária. Se a gente hoje tem um Deus da graça diante de nós. Então a graça é a iniciativa de Deus, Ele vai em busca do homem. Na lei o homem tenta se aproximar de Deus por aquilo que ele faz. Na graça Deus se aproxima do homem por aquilo que Jesus já realizou na cruz. Mas você precisa dar uma resposta. Jesus perguntou para o paralítico, fala assim: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ou seja, era necessária uma resposta daquele paralítico. Por isso que Jesus fez a pergunta. Então a graça é disponível para todos, mas nós precisamos recebê-la. O que a gente precisa é receber. Então precisamos dar uma resposta para Deus. Jesus perguntou: quer ficar são? Talvez ele não quisesse. Talvez não. Muitas pessoas se encontram de uma forma confortável com aquilo que elas estão fazendo, até algum ponto, até certo ponto. Então é preciso que a gente queira ficar são. Ficar são é ficar curado, é ter uma vida curada, uma vida livre. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, irmãos. Jesus, ele não morreu por mim e por você, só por mim como substituição. Nós éramos como aquele Barrabás ali. Nós éramos todos aquele Barrabás. Jesus morreu em substituição a ele, em substituição a nós. Mas Jesus também morreu para nos libertar. Para nos libertar, para nos curar. Não só para nos salvar, mas também para nos curar e para nos libertar. Então precisamos ser curados, precisamos ser libertos.
Então as perguntas de Deus, elas devem ser respondidas com fé. Não é que somente, porque sempre que você tiver que responder a Deus, sempre que Deus fizer uma pergunta para você, você pode ter certeza, ela vai ser difícil de responder. As perguntas que Deus faz para a gente não são fáceis de responder. Geralmente Deus vai exigir de mim, de você, aquilo que nós queremos manter para nós. Então as perguntas de Deus, elas são muitas vezes desconfortáveis. Elas querem nos tirar da posição que nós estamos. Então elas só podem ser respondidas pela fé. Só pela fé. Você só consegue responder Deus pela fé. Então a mente daquele paralítico estava no poder curativo da água e não Jesus. Em Hebreus 12:2 fala que a gente deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Se a gente olhar para Jesus, a gente não vai se decepcionar. As pessoas são falhas, as pessoas erram. A gente tem que olhar para Cristo, é para Jesus. Então no versículo 8 fala que Jesus fala assim, ó, levanta-te, toma a sua cama e anda. Então o milagre foi completo. O milagre foi completo. Aquele paralítico se levantou, tomou a cama e andou. Então Jesus não faz nada pela metade. O milagre foi completo. Não adiantava aquele paralítico ser curado da paralisia e continuar naquele lugar. Não adiantava ele ser curado da paralisia e ficar com a cama dele indo para cima e para baixo. Obrigado. Não adiantava. Existia agora uma nova proposta de vida que Jesus colocava diante dele. Ele não era mais paralítico, ele não precisava mais daquelas coisas. Então Jesus está nos chamando agora para uma nova proposta de vida. Sabe, o milagre foi completo. Temos que olhar para o futuro. Sabe, aqueles 38 anos ficaram para trás. Agora ele tinha que olhar para frente. Era uma nova vida para ele. Ele teria que aprender novas coisas. Ele estava muito tempo dependendo das pessoas. Afinal de contas, foram 38 anos doente. O que acontece? Aparecem os fariseus. O cara tinha sido curado depois de estar doente há 38 anos. E vem os fariseus falando que era sábado, que ele não podia ser curado. O homem, irmãos, está no centro do propósito de Deus para nós. São as coisas. É o homem em relação ao propósito de Deus. Jesus é o centro, é claro. Mas na perspectiva de Deus em relação a nós, é o homem, a necessidade do homem. Não é a religião, não é o sábado, não é o dia, não é o domingo. Jesus falou assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O filho do homem até do sábado é Senhor. Então Jesus estava querendo mostrar, quando ele falou isso no Evangelho, que o sábado tinha sido feito para o homem, não o homem por causa do sábado, porque a necessidade sua, a necessidade minha, sabe, a minha vida, a sua vida, na perspectiva de Deus, ela está em primeiro plano. No sentido de nos restaurar, no sentido de nos transformar. Mas a vida da igreja é baseada no relacionamento meu e seu com o Espírito Santo e com o Pai e com Jesus. O que eu quero dizer é que a gente tem que buscar, irmãos, além só dos conceitos, dos princípios, essa vida diária de experimentar Deus diariamente em nossas vidas. Então Jesus, ele fez o milagre, não foi para a gente ficar parado.
Ele falou para o paralítico: ó, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Porque Deus nos chamou para nos movermos, não para ficarmos parados. Jesus, lá em Apocalipse 21:6, já estou encerrando, ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então é de graça. Não precisamos fazer, é de graça. Precisamos pagar preço nenhum, é de graça. Precisamos apenas obedecer e crer. João 4,14 fala que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então existe uma fonte dentro de mim, uma fonte dentro de você, e quando você experimentar dessa fonte, quando você experimentar dessa água, você não vai querer provar uma outra água, porque ela vai saciar a sua vida. João 4,10 fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Então essa água é água viva, ela está sempre em movimento. Ela está sempre em movimento dentro de nós, sabe? É um rio que se move, é uma força, é um poder que está sempre se movendo dentro de nós. Essa é a vida de Deus que a gente tem que experimentar diariamente, diariamente, diariamente. E ela vai nos satisfazer, porque Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, e só ele pode satisfazer todas as necessidades do ser humano. Amém?